Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais este momento de reflexão à luz da doutrina espírita, uma produção do Pronto Socorro Espiritual Bezerra de Menezes, o Prozebem, em Aracaju, Sergipe, Brasil. Hoje estamos iniciando o assunto sexo e espiritualidade, uma abordagem de um tema muito contemporâneo da nossa humanidade atual. Aliás, que há mais de 70 anos vem se tornando cada vez mais intenso nas relações pessoais e sociais, de um modo geral. Para termos uma noção do porquê desta intensificação progressiva nas vidas das pessoas e nas sociedades de um modo geral, Mister se faz compreender que os contextos históricos do século passado, mais ou menos na primeira metade do século XX. Digo mais ou menos porque tudo na vida não ocorre num momento estanque. Não há uma linha divisória, mas ocorre gradativamente, passando de uma situação dominante para outra, ao longo dos dias, dos meses, dos anos, à semelhança de um degradê, passando de uma cor para outra. Bom, naquela época, mais ou menos entre os anos de 1901 a 1950, nossa sociedade ocidental apresentava um padrão predominantemente muito tradicionalista. Estávamos, de um modo geral, arraigados em conceitos milenares, onde o masculino era o provedor da família e o feminino, submisso a este, cuidava da casa e dos filhos. Nas proximidades da metade daquele século, e conforme os ditames divinos, diversos fatos históricos contribuíram para as várias mudanças na forma de pensar das pessoas. Foram guerras, inovações nas artes, reestruturações familiares e sociais que ocorreram sucessivamente. Porém, aqui, nós vamos abordar especificamente duas mudanças que foram mais sensíveis nas sociedades: as conceituações educacionais e as sexuais. Era o tempo do chamado laissez-faire, uma expressão francesa que significa deixar fazer, não intervir, não interferir, deixar acontecer. Essa expressão, laissez-faire, surgiu originalmente como um termo econômico lá no século XVII, no reinado de Luís XIV. Mas já naquela época, logo passou a ser aplicado também nos contextos político-social. Uma observação importante: o século XVII foi um grande período de transformações em nosso mundo, o mundo ocidental. Diversos fatos históricos marcaram o que ficou conhecido como o período da Revolução Científica e também conhecido como o período da crise geral. Interessante, né? Então, o laissez-faire foi uma ideia muito próxima ao termo anarquia, que é uma ideologia política na qual se rejeita a existência de hierarquia na sociedade, de imposição, de governo, mas que não tem nada a ver com aquela ideia de desordem, de confusão, e sim uma sociedade que se organiza através dos acordos entre os próprios cidadãos. Bom, então, no mundo ocidental, o laissez-faire deu origem a uma postura social onde toda e qualquer repressão não podia ser tolerada. Era tudo permitido, ou melhor, permissível. Tudo mesmo, inclusive no contexto sexual. Isto, ao longo das décadas, ao longo dos séculos seguintes, se degenerou e se difundiu através do maior meio de comunicação das épocas, né, as artes, que usaram e abusaram da permissividade sexual. Já no século XX, por exemplo, o cinema francês viu neste ramo uma forma de contestar toda uma postura social anterior. Diversos diretores como Jean-Luc Godard, Agnès Varda, François Truffaut, Alain Renat e muitos outros foram seus principais difusores. Em 1969, realizou-se o Festival Woodstock,
Feira de Arte e Música, como ficou conhecido, que ficou registrado na história como o maior aglomerado de pessoas a praticarem o chamado sexo livre, o uso de diversas drogas e praticarem o laissez-faire. No Brasil, surgiram os diretores cinematográficos Glauber Rocha, Hector Babenco, Walter Salles, Daniel Rezende, entre outros, com o cinema novo, seguindo fielmente os princípios ditados por aqueles diretores franceses. Interessante perceber que muitos desses diretores cinematográficos brasileiros se tornaram os responsáveis pelas programações das, naquela época, recém-inauguradas emissoras de TV aberta, que se instalavam no país, no Brasil. Interessante, né? E assim foram as décadas de 70, 80, 90, 2000, onde o culto ao sexo carnal, muito permissivo, se instalou gradativo, mas rapidamente. Afinal, o prazer sexual traz uma sensação de saciedade, de êxtase, tão rápida e tão forte quanto as drogas químicas alucinógenas também o fazem, como o LSD, a maconha, a cocaína, o êxtase. Também o fazem e que tiveram um desenvolvimento muito próximo e paralelo ao desenvolvimento do sexo banal. E o que a doutrina espírita nos diz a este respeito? Ao longo de todo aquele século, século XX, e a par da cultura pervertida que se instalava no mundo ocidental, diversos autores espíritos passaram a esclarecer parte da humanidade o que é o ato sexual e como deve ser a postura daquele ser que deseja desenvolver o seu ser espiritual para a verdadeira vida, a vida do espírito. São várias obras que nos esclarecem sobre o ato sexual, a sexualidade, a energia sexual. Para iniciar esta série, no momento de reflexão à luz da doutrina espírita sobre o tema sexo, iremos gradativamente abordar os capítulos de 3 obras muito significativas: Sexo e Destino, de André Luiz; Sexo e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda; Sexo e Consciência, de Divaldo Pereira Franco. Além, principalmente, de abordar as obras básicas da doutrina espírita e das abordagens feitas por Emmanuel pertinentes ao tema. Como pontos de apoio, serão consideradas 2 situações muito interessantes. Uma ocorreu certa vez com Chico Xavier, quando um jovem o pergunta: "E daí, Chico, antes do casamento, o sexo é proibido?" O médium responde: "Meu filho, nada é proibido. No entanto, sem amor, nada vale a pena, nem o sexo, nem o casamento." A outra é um trecho de uma mensagem do espírito Hamed, psicografada pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto, em Catanduva, São Paulo, no dia 6 de março de 1996, que diz: "Teu destino está constantemente sob teu controle. Tuas escolhas, recolhes, eleges, atrás, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia, a existência." Assim, caríssimos, como estão nos prefácios daquelas muito significativas obras da doutrina espírita, o órgão sexual é do departamento orgânico do corpo material, programado pela vida para a reprodução da espécie. Assexuado, o espírito renasce numa como noutra polaridade, a fim de adquirir experiências e compreensão de deveres que são pertinentes a ambos os sexos, diz Manuel Filomeno de Miranda. Empenha-se o materialismo na dissolução dos valores morais com um manifesto escárnio à dignidade humana. Para asseverar os corações, comunica-lhes a doutrina espírita que o amor
é a essência do universo. Que as criaturas nasceram para se amarem umas às outras, que o sexo é legado sublime e que o lar é refúgio santificante. O amor e o sexo plasmam responsabilidades naturais na consciência de cada um e que ninguém lesa alguém nos tesouros afetivos sem dolorosas reparações. Não se pode subtrair os culpados das consequências do erro, que se tornaram incursos. O Pai não permite que os vencidos sejam desamparados, desde que o aceitem à luz retificadora para o caminho. Os delinquentes de ontem, hoje redimidos, se transfiguram em teus mensageiros de redenção para aqueles mesmos que lhes caíram outrora nas ciladas sombrias. Possamos nós lembrar os nossos irmãos no mundo que a existência física, seja na infância ou na mocidade, na madureza ou na velhice, é sempre um dom inefável que nos cabe honorificar e que, mesmo detendo um corpo carnal rastejante ou disforme, mutilado ou enfermiço, devemos repetir diante da tua sabedoria incomensurável. Obrigado, meu Deus, afirma Emmanuel. Sexo, na condição de atavismo predominante dos instintos primários essenciais, desempenha papel importante no processo da saúde física, psicológica e mental, caracterizando-se como importante função biológica que permite a continuidade da vida na Terra. Estamos aqui, nós, da vida espiritual, para esclarecer a humanidade terrena sobre as reais diferenças entre o sexo consciente e o sexo em desalinho, para explicitar todas as implicações e consequências decorrentes dos abusos praticados nessa área tão delicada da natureza humana. Ressaltamos ainda a importância da sublimação das energias sexuais, canalizando-as para a prática de tarefas nobres que promovam a nossa evolução moral e espiritual, proporcionando-nos lições e esclarecimentos de grande valor para a nossa aprendizagem, conclui Divaldo Pereira Franco. Assim, caríssimos, refletiremos a cada passo dado, a cada capítulo lido, não só daquelas maravilhosas obras, mas também nessa existência carnal, da qual estamos fazendo parte, agora, a fim de nos esclarecer cada vez mais qual deva ser nossa postura intelectual e moral, a postura de um ser espiritualizado perante o nosso sexo e a nossa sexualidade. Assim, pedimos ao Pai Todo-Poderoso, Criador do Universo, de todos nós, de tudo que há no Universo, a nosso irmão mais velho, Jesus, e aos nossos irmãos da espiritualidade superior, nossos mentores, mestres, guias, anjos guardiães, que possamos todos perceber as suas presenças em nossas vidas. Possamos todos perceber o teu amor, a tua luz, a tua presença em nossa vida, Pai, constantemente. Todos eles nos intuindo e instruindo, a fim de progredirmos a cada passo dado, a cada dia, nessa nossa existência atual, para a sublimidade do nosso ser. Agradeçamos ao Pai, a Jesus e aos irmãos de luz, que sempre, sempre, sempre estão junto a nós, presente em nossas vidas, acompanhando-nos, cada um de nós, em nossa evolução espiritual. Que possamos sentir a presença divina, a presença amiga de nosso irmão mais velho, Jesus, a presença amorosa de todos os nossos irmãos de luz, nossos mentores, mestres, guias, anjos guardiães, acompanhando-nos nessa jornada evolutiva. E pedir-lhes que envolvam todos os nossos familiares, nossos trabalhos, nossos estudos, nossos lares, nossas sociedades, nosso país, nosso planeta. Que possamos todos aqui deste planeta Terra sentir as suas presenças,
em nossas vidas. Sentir quão espiritual nós somos, quão seres espirituais estamos no processo evolutivo, amparados por Deus Pai de amor, pelo Mestre amado Jesus e por todos os nossos irmãos de luz que nos acompanham nesta jornada evolutiva. Muito obrigado, Deus Pai de amor. Muito obrigado, Mestre amado Jesus. Muito obrigado, irmão de luz. E que sempre, Pai, acima de tudo, seja feita a tua vontade, porque a tua vontade é sempre melhor para a nossa evolução espiritual. Que assim seja.